todos os requerimentos apresentados pelo vereador Everaldo Lira. Bem, não tendo mais oradores na noite de hoje, vamos colocar agora em votação as matérias que estão na ordem do dia. Eu quero aqui só pedir à primeira secretária, vereadora Zirleide, para colocar o projeto. Quero colocar em votação, primeiramente, porque as meninas estão esperando até agora, o projeto de utilidade pública. É o projeto de lei número 1/2023, reconhece como utilidade pública o Instituto Mãos que Fazem. Aí a vereadora Zirleide, faça a leitura, por favor, da ordem do dia, convoque os vereadores e relatores para fazer a leitura do parecer. Esses projetos que não são polêmicos, Vossa Excelência não pode colocar Em bloco? uma só vez, em bloco, porque ler o parecer de tudo que você já sabe que está aprovado, não há necessidade. Muito tranquilo, não há necessidade disso. Alta. É rápido, Siqueirinha. Se tiver a anuência de todos os colegas vereadores, eu não vejo nenhum problema. Não tem, só tem 2. Então eu vou pedir para a vereadora Zirleide fazer a leitura do bloco de todos os projetos que não têm tanta repercussão, não são polêmicos, e a gente coloca em votação em bloco de uma só vez. Vereadora Zirleide, tem um tempo necessário. Então, fazendo a leitura dos projetos, projeto de lei complementar do Legislativo, número 1/2023, fase única de discussão e votação. Cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Arco Verde e dá outras providências. Autora vereadora Zirleide Monteiro Cavalcante Torres. O segundo projeto. Projeto de lei ordinária do Legislativo de número 1/2023, fase única de discussão e votação, reconhece como de utilidade pública o Instituto Mãos que Fazem. Autoria do vereador Everton Barros de Siqueira. Terceiro projeto, projeto de lei ordinária legislativo de número 7/2023, fase única de discussão e votação, denomina Rua Nilda Maria Bezerra Galindo Vanderlei e dá outras providências. Autoria do vereador Everton Barros de Siqueira. Quarto projeto, projeto de lei ordinária do Legislativo de número 8/2023, fase única de discussão e votação, criação do Dia da Conscientização, Cuidados, Sororidade e Valorização das Mães e Filhos com Deficiência. Autoria do vereador Everton Barros de Siqueira. Quinto projeto, projeto de decreto legislativo de número 1/2023, fase única de discussão e votação. Concede a medalha de honra ao mérito cardeal Arco Verde ao doutor Pedro Melchior de Melo Barros e dá outras providências. Autoria da vereadora Zirleide Monteiro Cavalcante Torres. Sem mais nenhum projeto, que não sejam polêmicos, eu retorno a palavra ao vereador, ao presidente da Casa Siqueirinha. Bem, iremos colocar todos os projetos, quantos foram? Mais ou menos 5 projetos em votação. Só que eu gostaria por questão de justiça e questão de ordem, de fazer a leitura aqui a respeito do projeto de dona Nilda Maria Bezerra Galindo Vanderlei. Eu fiz aqui a equipe fez os familiares mandaram aqui um breve relato sobre ela e eu faço questão de ler. Dona Nilda Maria Bezerra Galindo Vanderlei, nascida em 14 de março de 1950, natural de Venturosa, casou-se com o senhor Valci Siqueira Vanderlei, onde nasceram 5 filhos. Fruto dessa união, seu primogênito Paulo César Galindo Vanderlei, que foi nosso colega vereador aqui nesse Poder Legislativo, nessa Casa James Pacheco. Mulher honesta, educada, capaz, altamente dedicada à família e ao trabalho. Foi uma grande
foi uma grande e admirada educadora na nossa cidade, sempre se destacando pelo amor que tinha à profissão. Uma das escolas que atuou por vários anos foi a Escola Carlos Rios. Tia Nilda, como era chamada por seus alunos, adorava alfabetizar seus pequenos alunos. Costumava falar que na escola é quando estou feliz. Sempre guerreira e talentosa, quem a conheceu sabe da veracidade de quem estou falando. Já como se não bastasse a merecida aposentadoria e o merecido descanso, dinâmico como sempre foi, não poderia ficar parada. Iniciou e concluiu o curso de pintura e artesanato, onde se fascinou pela pintura em telas. Sempre mencionava que seu sonho era expor suas telas ao público, mas infelizmente não chegou a concretizar seu sonho. Ainda assim, contribuiu para o crescimento de nossa cidade. Construiu casas juntamente com seus filhos, inclusive nessa mesma rua onde está sendo submetida a aprovação para receber seu nome. Ela construiu várias casas e, assim sendo aprovado, essa singela homenagem pelos nobres vereadores dessa casa, sua história e contribuição para a nossa cidade será eternizada. Essa é um pouco da vida de Dona Nilda, mãe do ex-vereador Paulinho e de todos os 5 filhos que fizeram história e fazem ainda no município de Arco Verde. Então eu vou colocar em votação todos os 5 projetos e com parecer, e se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Então, aprovado todos os requerimentos de lei ordinária do Legislativo, fase única. Projeto de lei ordinário legislativo, fase única de discussão. Então, foram aprovados e reconhece de utilidade pública o Instituto Mãos que Fazem, cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Arco Verde e das outras providências, denomina Rua Nilda Maria Bezerra Galindo Vanderlei e das outras providências, criação do dia de conscientização, cuidados, sororidade e valorização das mães e filhos com deficiência e, por fim, concede a medalha de honra ao mérito cardeal Arco Verde a Dr. Pedro Melchior de Melo Barros e das outras providências. Aprovado os projetos de lei nessa ordem. E agora quero pedir à vereadora Zileide para fazer os projetos de lei do Executivo, a leitura, e a gente coloca em discussão individualmente. Tivemos um projeto retirado de pauta, que institui o plano de cargos, carreiras e salários do município de Arco Verde e da outras providências para os servidores integrantes do ambiente de especialidades auditoria e controle interno e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Só teremos para votação o projeto de lei complementar do Executivo número 2 de 2023, fase única de discussão e votação. Dispõe sobre a adequação salarial dos vencimentos básicos dos servidores públicos municipais ao salário mínimo nacional vigente, alterando o anexo 5 da Lei Complementar de número 15 de 2021. Esse também é um projeto sem polêmica, presidente, também de autoria do Poder Executivo. Eu retorno a palavra ao presidente. Então, vou colocar em votação também, junto com os pareceres. Presidente, esse projeto do salário mínimo, veja se ele está retroativo a 1º de janeiro, por gentileza. Vê aí, Zileide. No final, é o último artigo. Tá. Retroativo a 1º de janeiro. Eu tenho certeza. Certo. Então, posso colocar também os pareceres e o projeto de votação. Então, eu quero colocar o projeto de lei complementar do Executivo número 2, fase única de votação, dispõe sobre a adequação salarial dos vencimentos básicos dos servidores públicos municipais
ao salário mínimo nacional vigente. Altera o anexo 5º da Lei Complementar número 15 de 2021. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Então, aprovado o parecer e o projeto de lei complementar número 2 de 2023, que dispõe sobre a adequação salarial dos vencimentos básicos dos servidores públicos municipais ao salário mínimo nacional vigente. Alterando o anexo 5 da lei complementar número 15 de 2021. Então, passo a palavra para a vereadora Zirleide para fazer a leitura do último projeto a ser discutido na noite de hoje. Senhor presidente, eu gostaria brevemente de justificar que é uma coisa nova aqui no país, é que não será muito importante a diferença, mas o interessante, seja lá qual for o valor ganho, a partir do dia 1º de maio nós teremos o salário mínimo de R$ 1.320. É apenas um acréscimo de R$ 18,00, Cadê a minha? mas que é um avanço. Eu, como brasileiro, como arco-verdense, reconheço isso. Muito obrigado. Muito bem, Everaldo. Zirleide, tem a palavra. Leitura da emenda do projeto. Senhor presidente, se a gente já pudesse fazer logo uma emenda para dizer que em maio o salário já passasse, o salário passa a ser 1.320. Para evitar um novo projeto para vir para essa Casa Legislativa. Mas a gente não tá anunciado no Diário Oficial que ele vai ser 1.320. Bom, só foi uma ideia. Toca o barco, toca o barco. Projeto de lei complementar do Executivo de número 3 de 2023, fase única de discussão e votação. Altera a lei complementar de número 7, de 3 de maio de 2011 e dá outras providências. Autoria do Poder Executivo Municipal. Eu acho que o vereador Luciano tem aí a leitura de uma emenda, passa a palavra ao vereador. Como anunciado desde os primeiros momentos da sessão legislativa, eu apresento a seguinte emenda modificativa. Modifique-se o artigo 6º em seu parágrafo 1º do projeto de lei complementar 03 de 8 de março de 2023, cuja emenda altera a lei complementar número 07 de 3 de maio de 2011, passando a vigorar a seguinte redação: aonde se lê mediante decreto, leia-se mediante a devida apreciação pelo Poder Legislativo. Ou seja, as futuras áreas a serem criadas da Zona Azul, elas têm que passar pelo crivo do Poder Legislativo. Eu defendi isso na época de Zeca, defendo isso na época do prefeito Wellington. É preciso que a Câmara tenha a sensibilidade de saber se aquela área realmente, o governo vai apresentar justificativa numa possível criação de outras áreas. A Câmara aprecia, se entender necessário, amplia, se entender desnecessário, não amplia. Então, essa emenda que eu queria apresentar, senhor presidente, fruto de uma reunião da bancada desde a semana passada com o secretário Lídio, com os advogados do governo, quando nós colocamos a nossa posição clara lá no projeto. Brito é testemunha, Zirleide estava presente, e a gente pôde discutir isso aí, colocar a posição da bancada. E repito, que seja constado em ata, inclusive, não recebendo qualquer contestação do Poder Executivo. Pelo contrário, o Poder Executivo disse, se a Câmara pensar assim, que seja assim. Então, apresentamos a emenda, o projeto veio semana passada, para que siga junto com o projeto, viu, Zirleide? Como me manifestei no meu tempo, do meu pronunciamento, eu peço permissão a Berg para que ele providencie um videozinho, agora não, para amanhã, do momento que eu me pronunciei e levei a consideração de que esse projeto, com este artigo, ele dava uma carta em branco. Eu me pronunciei, eu queria essa parte. E também aquela que eu falei, que o presidente da Câmara mandou 400 e poucos mil para a prefeitura e a prefeitura comprou 4 mil cestas. Se vai ser distribuído 8 mil, 4 mil foi dessa casa. Eu quero muito que Berg passe esses 2 cortezinhos aí e me encaminhe para eu mandar para o blog, tá certo? Esses 2 assuntos. A lembrança, o meu conhecimento de ler o projeto aqui na Câmara e chamar a atenção antes de qualquer comentário. Só isso. Pois não, presidente. Muito obrigada. Então, quero colocar em votação
a emenda do vereador Luciano Pacheco. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Então, aprovada a emenda da bancada do governo, né? Aprovada a emenda, e agora eu quero colocar o projeto de lei complementar do Executivo, que altera a lei complementar número 7 de 3 de 2011 e das outras providências. Vou falar. Posso colocar os pareceres? O vereador Rodrigo quer ler o parecer? Presidente, eu só queria dar uns comentários sobre esse projeto de lei. Primeiro o tempo que o governo municipal levou para fazer um outro, que é o mesmo praticamente, porque já a gente votou na legislatura de 2012, se aprovou, hoje vai se fazer uma modificação que o prefeito passou 2 anos com a bagunça do trânsito no centro da cidade, com a desculpa de que a gente espera ver qual é a reação da população. Aí Vossa Excelência faz uma enquete onde o povo, na sua maioria, é contra. As pessoas foram em contra. Aí eu faço um questionamento se esse projeto de lei, e perguntei à vereadora Cirleide se seria novamente a prefeitura que vai assumir o trânsito aqui da cidade ou vai fazer uma licitação. O vereador Luciano diz que terá uma nova licitação. Agora eu trago aqui, veja bem. Em 2012, segundo o Detran, a gente tinha em Arco Verde 18.187 veículos. Em 2023, passou para 32.982 veículos. Tem suas vantagens e suas desvantagens. A empresa, naquele momento, colocou os paquímetros, tinha 17 paquímetros. Paquímetros é aquele que você coloca o número da placa e paga para poder. 17 paquímetros. O contrato foi feito por 10 anos, que não se reanudou. A quantidade de vagas que tinha no momento assinado era 456 vagas em 2012. O total de monitores que faziam a fiscalização era 17. Onde a empresa privada ali que ganhou a licitação, segundo escutei aqui por alguns de Vossas Excelências aqui, era em torno de 45.000, 46.000 reais. Aí eu fiz os cálculos mais ou menos. Se são 17 funcionários que se paga, daria R$ 2.161,02 o valor do funcionário por mês. Desses, somaria R$ 36.741 que a empresa pagaria aos funcionários para poder circular e trabalhar dentro desse monitoramento. Sem contar que os 17 paquímetros têm custo de manutenção. Se se quebrou um, tem que colocar outro, tem que fazer. De isso, 46 mil, aí a gente já vai ver. A ciência, a tecnologia melhorou muito, que hoje em dia você vai a algum shopping e você encontra que a vaga no número tal, na torre tal, tem uma vaga para você não demorar. Hoje, essa licitação que deve ser, presumimos que vai ser com toda essa tecnologia, onde o celular vai dizer para você, tem isso, é custo. Vai ser custo. A gente vê que a reorganização do trânsito é necessária. Eu não sou contra. Não sou contra. A rotatividade é importante desses veículos que se fazem. Isso é importante. A gente vai ver e analisar que isso será discutido na licitação, qual será o custo do valor. Houve um momento que se brigou que se é X valor tem que baixar para tanto, que se é o tempo regulamentário 30 minutos, se se postergaria a cada 30 minutos, seria, e vai criar uma nova polêmica. A responsabilidade dos monitores não é da prefeitura.
A responsabilidade de monitores é da empresa. Inclusive, acredito que aquela pressão política dentro da empresa ou aumenta ou diminui, porque não se sabe a quem vai colocar. Mas uma empresa séria vai colocar gente para trabalhar como deve ser. Aqui outra situação do pagamento. A arrecadação que daria para o município, se é de R$46 mil, que se tomava mais ou menos, daria um 8,5% mensal, num valor até R$50 mil. Até R$50 mil. Se passara de 10 mil a mais, daria 0,5% a mais para o município, ou seja, 9%, que seria uma coisa que o prefeito tem que negociar, aquela negociação que se faz. As novas tecnologias, as novas ruas, as novos comércios, os novos centros de saúde que tem, vai abrir muito mais vaga, passará para uns 700, 800 vagas, acredito, dependendo da modificação que o vereador Luciano falou, para poder ampliar o número de vagas na cidade. Aí, das vantagens é a organização. Das desvantagens que tem, é o preço que vai se discutir muito com os cidadãos. O meu posicionamento neste momento, é a minha preocupação que eu tenho em si é o projeto em relação às motocicletas. Toda motocicleta que parar em determinado ponto determinado lá pela prefeitura vai ter que pagar. As motocicletas. Aí eu venho aqui, eu tenho vários funcionários que tem sua motinho, que ganham seu salário mínimo, que tem que buscar um lugar para colocar a moto, porque esses lugares... Aqui na Japiaçu temos tanta gente, tantos funcionários que têm seu salário mínimo ganha e vai ter que pagar. Senão sua moto não será. A minha preocupação maior é isso. A organização do trânsito é necessário. Mas antes de essa mudança, porque aí tem artigos onde inclui os motociclistas têm que pagar. Antigamente não pagavam. Agora tem que pagar. Se não estou equivocado, o artigo 5º, a mudança do artigo 5º, se não estou equivocado. Espero te digo, cobrança motociclista, artigo 5º, Então, fica revogado o esse inciso. projeto foi modificado mesmo para cobrar, que não cobrava as Não motos, agora vai cobrar para a moto também. Os motociclistas vão ter que pagar. Quem tiver moto vai ter que pagar. Hã? Pode pagar. Então, isso me deixa altamente preocupado, porque, sendo realista, apesar da moto ocupar um lugar reduzido, bote o salário mínimo, já sofrem para pegar o transporte de uma cidade. Entendeu? Então, eu coloco a discussão dos vereadores que analisem esse projeto antes de dizer um ponto a favor desse projeto. Se os cidadãos que têm moto vão pagar, e se eles verdadeiramente não podem gritar, mas tenho certeza que vão se revoltar. Tenho certeza que ninguém vai gostar que pague. Então, antes de aprovar esse projeto, pensem direitinho. E da minha parte, o projeto eu não aprovo por conta dos motociclistas. Os carros têm que ser organizados, tudo bem. A empresa, se o município... Pode ser feita uma emenda, doutor. Coloca uma emenda para os Tem a motos. lei aí, Cleber. Não, esse do projeto não, a lei mesmo original, para a gente ver o artigo 13 e o caput, o que é que diz. Viu, doutor? Eu acho que aí diz assim. Não, o 13, o que é que o 13 diz? O caput. A lei mesmo, a lei complementar. A gente está tratando do projeto, a lei anterior 13. Eu acredito que isso é de isenção, porque fala de ambulância, fala de... É bom ver o projeto, só sabe com o projeto em mãos. Mas eu tenho que deduzir, né? O anterior está modificando ele? Ó, e veículos de emergência e os de utilidade pública quando em serviço. Isso para mim está dentro do artigo de isenção, isso aqui. Utilidade pública, mototaxistas. Sim, mas está quem tudo tem dentro do artigo funcionário... 13. Sim. Cadê o projeto anterior? Rápido. Proprietário de residência também, não vai cobrar proprietário de residência. Tá dentro do artigo. Já é na lei, Sim, mas mas aí é isso que está eu tô diferente. dizendo. Aí está mais diferente. É isso que eu estou dizendo, está dentro, é porque existe aí, doutor Rodrigo. Talvez se eu não leio o inciso Acho que eu 4, tenho ela aqui, mas é porque tem uma modificação feita por uma resolução do CONTRAN, resolução 970/2022.
Aqui, pede Eu pra alguém tenho quase imprimir. Quem tá aí certeza pra absoluta que esse artigo 13 é de isenção. Ele não ia cobrar esses carros de emergência, de utilidade pública. E ele diz aqui, ó, táxi e mototáxi quando estacionado nos locais a eles destinados. Eu acho que isso é isento. Não vai cobrar táxi, porque ele está no local dele destinado. E não vai cobrar mototáxi. Me diga uma coisa, Luciano, será que funcionários que ganham salário mínimo vão de carro? Vão de Não, carro mas para ele o não vai lugar? mais com a zona azul, ele não bota na zona azul, ele bota na rua por trás, doutor. Mas vai chegar, Claro. vai chegar e vai cobrar. Analisem bem Ele não o vai lugar. ficar impedido de vir num carro ou na moto dele. Ele só não vai botar na zona azul, vai botar por trás, como de costume era feito. Você passava aqui por trás do Bonanza aqui, estava cheio de carro. Tinha... E agora está tudo amarelo, proibido. É, eu não Está sei aí proibindo assim, o que tudo. foi. Agora não vai ser fácil, não. Acho que é a questão Não, da aí mobilidade. Isso forja o cidadão que tem uma motinho a pagar um seguro. Isso forja, tem que pagar um seguro. Porque o que mais leva nos caminhões são as motinhos. E aí não tem jeito, não. Se pagasse as motos, Pediu, eu acho que para os caras das motos era bom, porque na hora que o município cobra, ele pode indenizar alguma moto roubada. Se o cara pagasse ali 80 centavos ou R$1, se ele pagasse, que não é o caso, a responsabilidade é do município para poder indenizar as motos roubadas no nunca foi, estacionamento Luciano. rotativo. Nunca pagaram. Roubaram aí à vontade. Não foi porque aqui nunca teve, né? Não Mas que as pessoas acionam sim. Posso dizer que eu vi muitas decisões condenando shopping, condenando município. Quem tem sistema rotativo que se paga, ele tem responsabilidade sobre o veículo. Chama-se responsabilidade objetiva. Aí, pronto, está resolvido. Artigo ficar, 13. Estarão isentos do pagamento da tarifa de utilização do sistema de estacionamento rotativo. Aí tem veículos oficiais, veículo de transporte público, táxi quando estacionado na sua. Aí não tinha o nome mototáxi. Aí foi incluído o nome mototáxi. Porque só tinha um 3, táxi, quando estacionado em suas áreas. Veículo de emergência, o quarto, veículo de emergência de utilidade pública. As motocicletas, quando estacionadas em locais, elas destinadas nos termos da legislação vigente. Ou seja, Luciano, não vai ser cobrado e sim regularizado, não é isso? Táxi, mototáxi, não. De jeito nenhum. Está revogando o artigo 13. Está sendo revogado. Fica revogado o inciso 5. Motocicleta, quando estacionada em locais destinados. Está revogando. Está Não, tirando. o doutor Rodrigo leu táxi e mototáxi. Está lendo aqui. Está aqui. Doutor Rodrigo. Está aqui. Motocicleta. Você está Tá vendo agora, aqui. mas eu me lembro Não, que eu ele li táxi e falou mototáxi. isso. Ele falou isso. Na realidade, agora está revogando para cobrar. Realmente, tá aqui, as motocicletas, quando estacionadas nos locais, a elas destinada nos termos da legislação vigente. Ela, Está revogando. no projeto antigo, 2011, não cobra. E aí está revogando esse artigo do projeto. Infelizmente, a bancada não viu isso também. Nós estamos vendo. Assim, eu vejo que é uma segurança para o dono da moto, eu vejo. O valor do pagamento não é o mesmo do carro, é um valor reduzido pelo espaço que é a lei de ocupação do solo. Eu vejo que isso é uma vantagem para a moto, eu particularmente. Eu não sei a opinião dos vereadores. Eu vejo que o cara que vem deixa a moto dele no local. Ele vai andar o comércio todinho, vai para Banco do Brasil, vai para Caixa. Quando ele começar a receber Se roubarem multa, a moto do Luciano, cara... Quando começar a receber Não é multa multa não, ele tem um local destinado, não, ele tá vai certo. colocar isso aí. A minha opinião é que isso dá uma segurança para o dono da moto. Se tiver ela roubada, o município tem que indenizar. Quem é advogado sabe do que é que eu estou falando. É a responsabilidade objetiva, que o município está recebendo por aquele serviço. Então ele tem a obrigação da vigilância de aquilo ali. Para mim isso é uma vantagem. A minha preocupação é o mototáxi, é o taxista, a minha preocupação é isso. Porque os caras estão todo dia na rua. As motos vão pagar agora pelo estacionamento. A lei não diz que cabe ao município pagar no caso de roubo. Se deixar explícito, mesmo tendo uma lei federal, a pecar por excesso não é. Não é a lei que tem que dizer que o município vai pagar, não. Já é a responsabilidade objetiva de quem cobra o estacionamento rotativo. Que o município não tem. Que o município não tem. E quando vem uma empresa, não faz isso. Responsabilidade Bem, da empresa. eu quero contribuir também com o debate. Vereador João, taxista. Eu quero contribuir com o debate, eu tenho o meu ponto de vista.
a respeito da Zona Azul na cidade de Arco Verde. Eu tenho... Isso é uma situação que divide a opinião do povo. Nosso gabinete acerta em escutar a população. E a gente foi para as ruas escutar o povo, escutar os comerciantes, os donos de carro. E realmente, algumas pessoas é a favor e outras são contras. Mas a grande maioria é contra. O pessoal que é a favor diz que melhora, organiza o trânsito, tem mais vagas para estacionar, que antigamente tinha vaga. E o pessoal que é a favor o pessoal que é contra a votação a volta da cobrança da taxa de Zona Azul, se reclama muito de multas, de situações que queria pagar ou um atraso de 30 segundos, 1 minuto, vinha um presente de R$200 de uma multa para pagar. Ou então uma taxa extra de 20 e poucos reais, não me lembro, 26. Era R$24 a multa. R$24. R$24 na última. E aí eu pergunto. 24. E aí eu fiz a pergunta, vereador João Marcos. Eu fiz a pergunta para vários donos também de estabelecimento aqui no comércio. E assim, é uma situação que divide muito realmente a opinião pública. Porque do mesmo jeito que não tem estacionamento, o pessoal se reclama de que perdia os clientes porque não tem onde estacionar, vereador Brito. Eles também se reclamam que muitos clientes de fora não paravam mais aqui na Zona Azul com medo das multas. O pessoal vinha de outra cidade, parava o carro, às vezes não conhecia direito o processo de Zona Azul e levava uma multa, R$200. Chegava no final do mês, o documento estava lá, R$200, Zona Azul na cidade de Arco Verde. E realmente ficou muito dividido. Eu tive a felicidade de fazer uma enquete e, assim, mais da metade vota 63%. contra. 67% de 1.000 e poucas pessoas que votaram lá na enquete do meu Instagram são contra a cobrança da Zona Azul. Eu não voto nesse projeto por estar aqui como presidente, mas o meu posicionamento, eu tenho que escutar o povo e eu não posso ser contra o povo. Meu posicionamento é contra a Zona Azul. Eu acho que a população sai prejudicada. Para organizar o trânsito, poderia criar a Guarda Municipal. A Guarda Municipal iria organizar o trânsito da nossa cidade, iria organizar o estacionamento, sem precisar estar explorando o povo, sem precisar estar trazendo empresas de fora para explorar o nosso estacionamento. Eu não voto, mas me posiciono contra a cobrança da taxa da Zona Azul, porque eu estou aqui, foi o povo que me colocou, e eu vou ficar fazendo essas enquetes, esse meu levantamento, discutindo com o povo, ouvindo a população. E se 67% da população é contra, eu sou contra também. Então eu abro espaço para todos se manifestarem. E agora, sabendo que vão cobrar até das motos também, se já era problema só com os carros, agora vai triplicar o problema, que o que tem de moto em Arco Verde, que o povo já usa muita moto por causa do trânsito. Presidente, E agora eu falei com o João do skate agora. Qual é o objetivo do projeto? Do projeto, a idealização que se tem é você criar durante toda a Zona Azul, por exemplo, 20 bolsões. O que é isso? Seria criar 20 locais, por exemplo, para 5 motos. Pegaria um estacionamento de carro, digamos que é 1,10, salvo engano, era 1,10 uma hora. Um exemplo. Então você vai dividir 1,10 por 5, vai dar 20 centavos. Era o valor que uma moto pagaria, vai ser dividido pela área que o carro ocuparia. E você criaria 20 bolsões na cidade, para que o cara não seja obrigado, por exemplo, o cara vai lá no Majestic, ele vai ter que deixar a moto aqui no beco do 11 de setembro, que ele não pode botar na área da Zona Azul, para estacionar, para parar, para entregar alguma coisa, para pegar, é aquela tolerância que já se tem previsto isso aí. A ideia é de criar esses 20 bolsões para facilitar, inclusive, a vida dos mototaxistas. Mas se a Câmara entender que deve isentar também a moto, vai ser o sistema anterior, sem os bolsões. Ele não vai ter essa oportunidade de ter esses 20 espaços de moto.
na cidade, por exemplo, para que ele possa parar em vários locais. E não apenas aqueles locais reservados que geralmente são longe. Então, se o entendimento for num debate aqui de isenção, não tem problema. A gente faz uma emenda aqui. Não pode negar o direito das motos estacionarem, porque tem, Zona Azul não, tem cláusulas na licitação que colocam. Isso aí é próprio de qualquer cidade civilizada. Coloca quantidade de motos, tantas motos, a cada 50 veículos, um local para as motos e não pagar. Isso ali não paga. Agora, é criação nova, pagar para estacionar. Eu sigo Siqueirinha. O povo é contra, eu também sou contra. Ô, presidente, Pois não. eu acho que deveria continuar do jeito que estava a moto, certo? Sem pagar. E mototáxi e taxista ter arbítrio de parar em qualquer local para fazer as entregas, para fazer as coisas que é necessário. Era outra situação que a gente via muita discussão. Mas já está isento aí. Era mototáxi, era entrega de e as lojas fazem as vendas para outras. Parava a moto, já multava logo, era uma suada danada. Siqueirinha, a gente está fazendo uma emenda de bancada aqui, isentando as motos também. Pois não, vereador. Viu? A gente vai fazer uma emenda de bancada isentando as motos. E o Se projeto o problema também... for esse, tá resolvido. Então, E o projeto- é só não revogar o artigo 13, não é isso, Célia? E o projeto também por isso tem que ser contempla agora os supressiva, tirar essa mototaxistas que não modificação. tinham no primeiro, né? Revogar os artigos que estão, que ele está dizendo que era para revogar. O inciso 5 do artigo 13. Siqueirinha, eu vou seguir a posição do povo. 67% é contra. 60 de mil e poucas pessoas. Célia, assim, eu Quando começar a chegar as multas e as coisas aí de empresa nova, o povo vai sentir no bolso. Aí tá bom. Vou votar contra. o pessoal faz uma pesquisa na cidade de Arco Verde, uma pesquisa eleitoral, ou qualitativa, Everaldo Lira, escuta 400 pessoas. 400 pessoas, 300 pessoas, para fazer uma pesquisa qualitativa ou eleitoral aqui na cidade. Na enquete do nosso Instagram, foi mais de 1.000 pessoas votando. E 67% é contra. Eu não posso ser contra o povo. Todo projeto que vier para essa casa, do meu conhecimento, eu vou pedir a opinião do povo. Eu vou votar a favor do povo. Eu vim para cá, foi o povo que me colocou aqui. Eu não posso ter um mandato de costa para o povo. Eu tenho que fazer um mandato voltado para o povo e eu me posiciono contra também a volta da Zona Azul em Arco Verde. Só para completar aí, ó. Nem o doutor Rodrigo falou. Eu espero que a gente faça aí, para ficar igual o que tinha antigamente, ter as vagas normais das motos. E que os táxis, os mototáxis, fiquem livres de gozar parada em qualquer setor. Que é quem precisa estar locomovendo, está num LW, está numa loja de Célia, está em qualquer setor. E as discussões que tinha muito era isso. Mas sem contar que a gente também não é obrigado a votar esse projeto hoje, não. A gente pode estudar mais ele para melhorar esse projeto. Desse projeto. O artigo 14 agora ficam alterados. É muita coisa que está alterando ninguém pegou a lei anterior, só agora. Vossa Excelência pode ver que tem aqui, Antônio, já tem várias ruas já que aqui está sendo, que ficam alterados. Os parágrafos e as ruas. Eu peço vista desse projeto. Está concedida as vistas a vereadora Célia. Eu acredito que os vereadores também não têm segurança para votar nesse projeto. Eu tenho. O vereador Luciano tem, mas eu percebo a dúvida de João Marcos, o vereador João Taxista. Estou sem dúvida, meu amigo. E a vereadora Célia irá ter o tempo de uma semana para trazer esse projeto novamente para ser discutido. Presidente, eu queria só comunicar rapidamente, né? Para não usar o tempo todo Tranquilo. do governo, mas comunicar que já foi sancionada a Lei Ordinária de 2.655, que autoriza o Poder Executivo a firmar o acordo dos processos judiciais que trata sobre os precatórios do Fundef. Comunicar em nome do governo que já está sancionado, que nós aprovamos aqui. E também comunicado o interesse de todos os vereadores. Foi mandado um ofício aqui para a Casa Legislativa para todos os vereadores fazer o alinhamento para a questão das emendas impositivas. Existem alguns pontos que precisam ser melhorados para que não ocorra a inviabilidade técnica e ilegal de emendas impositivas. A Prefeitura mandou aqui para a Casa Legislativa, discriminando os vereadores
Então, cada vereador possa ver esse ofício e ver o que tem Eu que falei modificar. com o Marcos. Então, em nome do governo, foi entregue aí para poder os vereadores ver alguma modificação que tiver de ser feita. pra isso aí. O direcionamento das emendas, a associação que não for apta para receber, está aí, e os vereadores que tiverem as emendas prejudicadas podem remanejar essas emendas. Né? Tem algum tempo para isso, Marcos? 15 dias. Pronto, cada vereador, eu acho que tem uma minha, salvo engano. Pronto, então você vem aqui amanhã para tirar a dúvida dos vereadores. Presidente. Pronto. Presidente, Então, só para concluir, eu estava pronto para votar hoje também, porém eu acho que isso aqui é justamente o alto nível de debate que a gente tem no Legislativo hoje. Justamente receber o que é democracia, o que a oposição fala, o que a situação fala e chegar no ponto comum, que é justamente dar o retorno às pessoas. É uma prerrogativa do vereador pedir vistas, mas só para deixar claro também que estava pronto para votar esse projeto hoje, mas eu acho importante o grande desgosto, o grande debate que é feito pela Casa de James Pacheco. E mais uma vez, eu posso dizer, estamos de parabéns e é um orgulho fazer parte do Legislativo hoje. Obrigado, vereador João Marcos. A vereadora Célia vai ter uma semana para estudar melhor o projeto, apresentar algum... Pode sim, a Câmara está aberta para o povo, Célia. Tá? Se quiser fazer audiência pública amanhã, depois, a Câmara está aberta para o povo. Então, eu quero agradecer a todos, a população presente, a todos os colegas vereadores que até esse horário, 11h25, ainda estão aqui trabalhando e legislando para o bem da nossa população. Já convido para a próxima segunda-feira, todos aqui na Câmara para discutir